ele tem um valor, 6.710 nesse caso, e o valor de referência é de 3.500 a 10.500. Quando você tem aumento dos leucócitos, você terá, consequentemente, algum tipo de infecção. Beleza? Pode ser uma infecção viral, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infecção fúngica, pode ser uma infecção por eumintos, né? Lactomintos e nematomintos. Enfim, qualquer tipo de infecção que você tem está relacionado com... Relacionado não, né? Está vinculado com doenças do sistema imunológico. Então, o leucograma será ativado. E aqui tem algo que é bastante importante para vocês. Dá uma olhadinha para cá. Duas coisas importantes. A primeira coisa importante é o seguinte, ó. Quando você pega os leucócitos, você vai ter dois valores. Beleza? Essa primeira coluna é de porcentagens. E essa segunda coluna é o valor bruto. Então, o que significa? 70% de 6.710 é 4.697. Ele já te dá essa continha. Beleza? Por que isso é importante? Porque, na verdade, os valores de referência, eles são dados a partir do valor bruto e não da porcentagem. Outra coisa importante. Perceba que os neutrófilos, ele será dividido em 5 grupos, assim chamados: promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados. Na verdade, neutrófilo tem os 5 grupos, eosinófilos tem os 5 grupos e basófilos também tem os 5 grupos. Só que não precisa de visualizar tudo. Beleza? Mas é importante que você saiba que todos têm os 5 grupos. Outra coisa extremamente importante: os 3 primeiros, promielócitos, mielócitos e metamielócitos, são células jovens. Bastonetes e segmentados são as células maduras. Acho que você entende. Os 3 primeiros grupos têm que estar onde? Na medula óssea. E os 2 últimos têm que estar na corrente sanguínea. Significa que, se você tiver promielócitos, mielócitos e metamielócitos no sangue, você vai ter 2 possibilidades. Primeira possibilidade, uma infecção aguda muito forte. Não é uma infecção crônica, é uma infecção aguda muito forte. Segunda possibilidade, leucemia. Beleza? E aí, claro que o nome da célula dá o nome da leucemia. Tá? E aí, se a pessoa tiver leucemia, o que vai acontecer com esse grupo aqui, ó? Blastos. Isso vai estar muito aumentado. Então, perceba que os valores de referência de promielócitos, metamielócitos, na ordem, né? Promielócito, mielócito e metamielócito, assim como os blastos, é 0. Tá? Porque eu estou avaliando a minha corrente sanguínea. Eu não estou avaliando medula óssea. Logo, é 0. Deu certo? Outra coisa importante. Olha só. O nome, a terminação, né? O sufixo da palavra vai ser importante nas nossas discussões. Então, os leucócitos vai ter a terminologia leucocitose, que é aumento dos leucócitos, e leucopenia como sendo a diminuição desses leucócitos. Lembra que leucócito é o conjunto dos glóbulos brancos. Então, quando os leucócitos estão alterados, significa que alguma infecção você tem. Qual é a infecção? Não sei, pode ser 1 bilhão de coisas, mas você tem algum tipo de infecção. Pode ser viral, fúngica, bacteriana ou eumintos. E ainda pode ser algum tipo de leucemia. Fechou? Então, o que a gente vai
lembrar, olha só, quando a célula terminar em citos, não, leucócitos, o aumento, a terminação vai ser leucocitose, realmente, diferente de quando terminar em vírus, tá bom? Então, leucocitose é aumento de leucócitos. Bem, e agora quando você trabalha com os neutrófilos, a gente vai perceber que existe uma diferença. Olhando lá para neutrófilo, claro, você está trabalhando com o grupo mais abundante de células que tem no seu corpo, quando a gente pensa em sistema imunológico. E neutrófilo, ele é aumentado quando você tem infecções bacterianas. Entende isso? Então fala, nossa, eu estou com uma neutrofilia. A neutrofilia é aumento dos neutrófilos. E a neutrofilia está te dizendo que você está com algum tipo de infecção bacteriana. Deu certo, pessoas? Então, é assim que você sabe qual é o tipo de infecção que o seu paciente tem, a partir de qual célula está aumentando ou diminuindo. Beleza. Neste caso, perceba que esse paciente, ele tem bastonetes e segmentados, e isso está dentro dos valores de referência, então ele não está com uma neutrofilia. Está normal, significa que ele não está com algum tipo de infecção bacteriana. Se esse valor tivesse fora do valor de referência, aí sim a gente teria a neutrofilia, que é a infecção. Tirou uma foto disso pra gente? Como é que acontece a formação dos neutrófilos? Perceba que você tem os mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, depois bastonetes e segmentados. Qual é a diferença dos bastonetes para os segmentados? Olha para o núcleo. O primeiro, você tem um único bastão, e aqui esse bastão ele está dividido, por isso que ele é chamado de segmentado. Quanto mais segmentos, quanto mais divisão eu tiver no núcleo, significa que mais a célula é velha. Quanto menos, significa que as células são jovens. Claro que a gente tem algumas observações em relação a isso. Por quê? Porque essa quantidade de segmentação pode estar relacionado com fármacos que a pessoa está ingerindo, ou com algum tipo de situação fisiológica da pessoa. O que não pode estar na corrente sanguínea? Essas células jovens. Isso não pode estar. Tudo bem? Eu tenho uma leucemia mieloblástica. Porque você está com essa célula na corrente sanguínea e ela não deveria estar na corrente sanguínea. Então, estou com uma leucemia promieloblastica. Então, é a outra célula que está na corrente sanguínea que deveria estar na medula óssea. Fechou? Funciona assim. E aí, olha só, quando você olha para a segmentação, dá uma olhada para isso. Você pode ter uma célula hipossegmentada, ou você pode ter uma célula hipersegmentada. A célula hipersegmentada está relacionada com o uso, por exemplo, de corticoides. Porque os corticoides tendem a acelerar o metabolismo celular e estimular mais divisão celular, então você tem envelhecimento de célula. E eu deixei até aqui um artigo que vai falar da hipossegmentação, que é, na verdade, uma doença, uma condição genética, que é o que a gente chama de Heuger-Heut. Muito bonito. E aí o que você tem? Tirou lá pra gente a fotinha.
Perceba que agora a terminação não é ose, é filia. Então a neutrofilia é o aumento do número de neutrófilos. E a neutropenia é a diminuição do número de neutrófilos. Deu certo? E tirou mais uma foto, que você já está infeliz, tirou mais uma, não custa nada. Quando você pega os neutrófilos, você pode dizer, nossa, eu tive desvio para a direita ou desvio para a esquerda. E esses desvios estão relacionados com a maturação da célula ou não. Então, se você tiver algum tipo de infecção aguda muito forte, é possível que essas células jovens vá para a corrente sanguínea. Mas se você não tiver com uma infecção aguda muito forte, se essas células estiverem na corrente sanguínea, é leucemia. E a hipersegmentação, ou vai ser o uso de corticoide, ou uma situação que todo mundo passa, que é gestação. Fechou? Quando você olha agora para o nosso segundo grupo celular, que são os eosinófilos. Olhou lá para os eosinófilos? Agora você está olhando para um outro grupo celular que está relacionado com eumintos. Da mesma sorte, embora isso não caia para você, o que a gente tem? Na formação deles, ó, você tem mielócitos, metamielócitos, bastonetes e os segmentados, que é o próprio eosinófilo. Então, e aí a gente tem que ter cuidado, porque toda vez que a gente fala de bastonetes e segmentados, a gente está, teoricamente, falando de neutrófilos. Embora eosinófilos, você poderia falar eosinófilos segmentados, ninguém usa isso, tá? Só usa mesmo a terminologia eosinófilos, mas se você olhar para o núcleo, ele está segmentado. Show de bola? Então, a ordem de maturação das células é a mesma. E aí, isso ninguém nunca vai te perguntar. Mas nesse quadro, ó, existe quais são as enzimas que tem no grânulo, dentro lá da vesícula. Mano, ninguém nunca te pergunta para que isso serve. No sentido de, o que eu tenho que fazer com essas vesículas? Só saber que é enzimas digestivas. E aí, isso você precisa. A eosinofilia, que é o aumento do número de eosinófilos, que servirá principalmente para a infecção parasitária, tanto de de vermes intestinais ou não intestinais. Aí seria a eosinofilia. É importante que você lembre o seguinte: não existe eosinopenia. Tipo, o valor de referência já é zero. Você não tem que ter ascaris lubricoides dentro de você. Não sei se você sabia disso. Não precisa. Não, ele é meu amigo. Deixa ele aqui. Teoricamente, não pode ter nenhum tipo de verme dentro de você. Então, o valor de referência da eosinopenia é zero. Então, não existe, na verdade, eosinopenia. Só existe aumento de eosinófilos. Diminuição não tem. Fechou? Bonitinho? E, depois disso, a gente olha para os nossos... Deixa eu pegar aqui. Ainda peguei o errado, né? Perdão. Os nossos basófilos. Olhou para o basófilo, você está pensando agora em alergias. Alergias. E aí, ó, a discussão é a mesma. Dá uma olhadinha para cá. Você tem os mesmos. Metamielócitos, mielócitos, promielócitos, bastonetes. E, na verdade, não existe segmentado, só existe o eosinófilo. Processo alérgico, processo inflamatório, você vai ter basófilos aumentados. Lindão? Bonito? Alergia. Acho que está ficando... Você está entendendo, espero que sim. Por fim, a gente está chegando agora a linfócitos e monócitos, e aí a nossa discussão chega ao final. Linfócitos você vai ter de dois tipos. A gente chama de linfócitos típicos e atípicos.
linfócitos, a gente não consegue diferenciar aqui linfócito T CD4+ e T CD8+, não. Pelo leucograma a gente diferencia linfócito típico e atípico, que é linfócito T e linfócito B. De bola. Tá? E o que a gente vai perceber? Dá uma olhadinha para isso, por favor. Lê lá, ó. Os linfócitos atípicos são linfócito T ativados, produzidos em respostas a linfócito B infectados. Então, linfócito atípico é linfócito T ativado. Fechou? Isso pode ir a partir de um monte de patologia. E aí, toda vez que você pensar em linfócitos, você está pensando em vírus. Nossa, a pessoa está com uma infecção viral. Tá, como é que você sabe que é viral? O linfócito tem que aumentar. Então vai ficando. Olha se você vai percebendo isso. Se neutrófilo tiver aumentado, que infecção que você tem? Bacteriana. Se é linfócito, é vírus. Beleza? Eosinófilo, algum tipo de alergia. Pode ser fúngica, pode ser pólen, pode ser qualquer coisa. Beleza? Eosinófilo aumentado, neomitos e euplateumitos está no seu corpo, vermes. E é exatamente assim que você vai direcionando a discussão posterior. Aí pensa, se a pessoa está com neutrófilo aumentado, neutrofilia, você vai dar antiviral ou antibacteriano para a pessoa? Claro que é antibacteriano. Se a pessoa tiver com isso, linfocitose. Linfocitose é aumento dos linfócitos. Olha a terminação. Linfócitos, linfocitose. Não existe linfocitopenia. Não. Linfocitofilia. Não existe. O aumento é a linfocitose. Tá. Qualquer tipo de infecção viral. E se for linfopenia, é diminuição, aí significa que algum vírus está destruindo lá a sua célula. Então você provavelmente está com HIV. Fechou? Últimos 2 slides, os nossos monócitos. Lembra, monócito ativado vira quem? Macrófago. E a monocitose, que é o aumento desses monócitos, está relacionado com doença bacteriana, pode ser doença fúngica, pode ser também doença viral, certo? Porque os monócitos, na verdade, ativados são macrófagos que têm função de apresentação de antígeno. Você vai lembrar o seguinte, macrófago tem um monte de nome diferente para eles. Tipo, células dendríticas, é macrófago. Células de Kupfer, é macrófago. É macrófago também. Então, células dendríticas são macrófagos do sistema nervoso. Células de Kupfer são macrófagos do fígado. Células macrófagos são macrófagos do sangue. Beleza? Mas é tudo macrófago, tudo são células que apresentam antígeno. Último, podia dar só esse, né? Porra, por que você mudou o resumo? A gente tinha acabado. Deu certo, pessoas?